A Ucrânia fez algo no campo de batalha que destruiu toda a estratégia da Rússia. Putin tinha uma estratégia simples, implacável e que funcionou ao longo da história. Enviar o máximo de soldados para a frente de batalha, sobrecarregar com números, esgotar a defesa, romper a linha. A força da Rússia nunca foi a tecnologia. Sempre foram pessoas, um suprimento aparentemente ilimitado de soldados, e eles usavam essa força onda após onda, implacavelmente em todas as frentes. Mas agora uma verdade se tornou impossível de esconder nos briefings matinais do Kremlin. De acordo com registros verificados do Ministério da Defesa da Ucrânia, 96% das baixas russas recentes foram infligidas não pela infantaria, artilharia ou tanques ucranianos, mas por pequenas máquinas que ninguém pode ver, ouvir ou parar. A estratégia de Putin está desmoronada, e o que a desmoronou não foi outro exército. São as máquinas silenciosas da Ucrânia, que custam alguns milhares de dólares. Os heróis desta tecnologia inovadora são os drones. Mars, o drone de ataque de nova geração da Ucrânia, movido por inteligência artificial. Sua estrutura, aviônica e as tecnologias que utiliza são impressionantes. Este drone pode voar a velocidades muito altas. Tem um alcance de até 60 km, o que significa que pode atingir não apenas posições na linha de frente, mas também as linhas de logística e abastecimento russas. Mas sua característica mais perigosa não é nenhuma dessas. Este drone é imune à guerra eletrônica. Seu sinal não pode ser bloqueado. Porque não recebe comandos contínuos de um operador, ele voa sozinho. Usando inteligência artificial a bordo, mapas de terreno pré-carregados e algoritmos de reconhecimento de ameaças, ele seleciona seu alvo, trava e ataca por conta própria. Moscou investiu bilhões em guerra eletrônica por anos. Krasuka, Poli 21, Zytel. O único propósito de todos esses sistemas era bloquear sinais inimigos e derrubar drones. Mas como você bloqueia um drone que não usa sinal? Como você para uma máquina que não se comunica com seu operador? Isso não é o colapso do escudo eletrônico da Rússia. É o colapso de toda a sua doutrina de guerra eletrônica. E isso é apenas o começo porque o arsenal da Ucrânia está se aprofundando. Agora vamos olhar para o Han-2 da Ucrânia. Este é um míssil vagante baseado na estrutura aérea Lelka-100, essencialmente um drone suicida que circula no ar. É silencioso porque usa um motor elétrico. A detecção acústica é quase impossível até seu mergulho final. Ele circula acima da área-alvo por aproximadamente 1 hora, esperando, observando, escolhendo o momento certo. Ele carrega uma ogiva de 3 kg, que pode ser de alto explosivo, termobárica ou anti-blindagem. Quando o operador trava o alvo, a inteligência artificial a bordo do drone assume o mergulho final. Assim, mesmo que os sistemas de guerra eletrônica russos bloqueiem o sinal nos segundos finais, o drone ainda acerta. Seu custo, alguns milhares de dólares. Agora vamos pensar nisso da perspectiva de Moscou. Um dos ativos mais críticos protegendo a linha de frente da Rússia é o sistema de defesa aérea Tor M2. Etiqueta de preço, mais de 25 milhões de dólares. Tripulação treinada, conjunto de radares complexo, estoques de mísseis caros. Deixar um único sistema pronto para combate leva meses. A cadeia de produção é longa, as peças de reposição são limitadas e, sob sanções, fabricar um novo fica mais difícil a cada dia. Então, uma máquina que custa alguns milhares de dólares transforma um sistema de 25 milhões de dólares em sucata com um único golpe, e este não é apenas um Tor. A Ucrânia está caçando sistemas termobáricos, defesas aéreas Pantsir e complexos Buk, usando o mesmo método exato. Uma unidade chamada Magyar's Birds destruiu um sistema Buk M1 na região de Luhansk em uma única noite, esgotou reservas de combustível e paralisou centros logísticos. Mas o verdadeiro problema não é esse. O verdadeiro problema é a equação. A Rússia tem que substituir cada um desses sistemas. Cada perda significa milhões de dólares, meses de produção e pessoal treinado, que leva anos para se desenvolver. A Ucrânia, por sua vez, produz centenas do mesmo drone em semanas através de produção em massa a baixo custo. A Rússia envia homens, a Ucrânia envia máquinas. Um lado perde milhões a cada golpe, o outro perde milhares. Isso não é um problema. Isso é uma assimetria catastrófica e está piorando a cada dia. Drones táticos na linha de frente são uma dimensão, mas a Ucrânia agora está atingindo também a profundidade estratégica da Rússia. A ferramenta para isso é o FP-1, um drone de ataque de asa fixa, de mão única, com um alcance superior a 1.000 km.
Construído de madeira e plásticos compostos, sua seção transversal de radar é mínima e ele é projetado para produção em massa. Esses drones não estão mirando na linha de frente. Eles estão mirando no coração industrial da Rússia: refinarias, plantas de metalurgia, infraestrutura de energia. Em outras palavras, sufocando o suprimento de combustível que alimenta a máquina de guerra. Um bloco de motor em chamas em uma fábrica a milhares de quilômetros de distância significa um míssil que não pode ser lançado na frente. Um míssil que não pode ser lançado significa uma posição que não pode ser defendida. Uma posição que não pode ser defendida significa território perdido. A Ucrânia está produzindo tantos desses drones que pode lançar ataques em enxame que esgotam os caros mísseis S-400 e Pantsir da Rússia. Alguns drones são abatidos em cada ataque, mas alguns sempre conseguem passar, e cada drone que passa queima a infraestrutura que leva anos para ser substituída. Mas a revolução da Ucrânia não se limita à terra. Os mísseis antinavio RBS-15 da Suécia, comprometidos há 2 anos, agora estão ativos no arsenal naval da Ucrânia. Isso foi confirmado publicamente pela primeira vez. Esses mísseis voam a apenas metros acima das ondas. O radar só pode detectá-los quando já é tarde demais. Eles foram especificamente projetados para alta resistência a interferências eletrônicas, a resposta da Suécia à guerra eletrônica russa. E esses mísseis já estão em ação. Em imagens divulgadas pela Marinha Ucraniana, pelo menos 2 mísseis RBS-15 atingiram a plataforma de petróleo Sivash, aproximadamente 60 a 80 quilômetros da costa da Crimeia, obliterando-a. A Rússia estava usando esta plataforma de perfuração abandonada como uma base de monitoramento de radar, guerra eletrônica e defesa aérea, e a Ucrânia a eliminou com uma única salva. O ataque não parou por aí. Naquela mesma noite, barcos robôs kamikaze e drones FPV realizaram operações navais coordenadas. A Ucrânia implantou esses a partir de lançadores costeiros móveis, criando efetivamente uma zona proibida para navios russos no Mar Negro. E há algo mais no palco que ainda está escondido: robôs terrestres. Veículos terrestres não tripulados armados com metralhadoras podem atualmente servir na linha de frente por 45 dias sem interrupção. Eles não se cansam, não se assustam e não precisam dormir. Especialistas militares ucranianos projetam que as necessidades de infantaria na frente podem ser reduzidas em até 30% até o final deste ano. Como disse um especialista, envie robôs, não pessoas. Pense nisso. O ativo mais caro e insubstituível de qualquer exército é o humano. Leva anos para treinar. Não pode ser recuperado quando perdido. Tem uma família e moral que pode quebrar. E a Ucrânia está retirando humanos da linha de frente e substituindo-os por máquinas. A Rússia envia homens. A Ucrânia precisa enviar menos homens a cada dia. Esta é exatamente a tragédia do regime. De acordo com registros verificados do ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, 96% das mais de 35 mil baixas russas, confirmadas no período recente, foram infligidas por veículos aéreos não tripulados. Esses números não são estimativas. São dados operacionais respaldados por filmagens, porque cada ataque é registrado por drones equipados com câmeras. Artilharia, tanques, fogo de infantaria, todos os elementos da guerra clássica representam um total de 4%. Esta proporção é inédita na história da guerra. Então, como essa situação é percebida do lado russo? De acordo com o comandante-em-chefe ucraniano Syrskyi, o número de saídas de drones aumentou 55% em março em comparação com fevereiro. Mais de 11 mil missões de combate estão sendo executadas diariamente. Só em março, mais de 150 mil alvos verificados foram atingidos. A Ucrânia não está apenas produzindo mais drones, está voando mais drones, atacando com mais frequência e construiu uma linha de produção que aumenta sua capacidade a cada mês. Isso não é um aumento temporário, é uma escalada sistemática. O impacto na frente russa é triplo. Primeiro, paralisia logística. As linhas de abastecimento russas não são mais seguras. Depósitos de combustível, estoques de munição e centros de comando a 60 quilômetros atrás da frente estão ao alcance de drones com inteligência artificial. Reforços estão sendo atingidos antes de chegar ao destino. Comboios de munição estão sendo detectados antes mesmo de partirem. Eles tentam se mover à noite. Drones com visão noturna os encontram. Eles tentam rotas alternativas. Algoritmos alimentados por satélite calculam mudanças de rota em poucas horas. Os comandantes russos são forçados a mudar constantemente as linhas e logística, e cada mudança traz perda de tempo, desperdício de combustível e caos na coordenação. Em segundo lugar, falência da guerra eletrônica. Durante anos, a Rússia posicionou a guerra eletrônica como o escudo da frente. Krasukha, Poli 21, Zytel,
Cada um desses sistemas custa milhões de dólares. Eles serviam a um único propósito: limpar o céu bloqueando os sinais de drones inimigos. E em 2022, 2023, até mesmo durante a maior parte de 2024, essa estratégia funcionou. Os drones FPV padrão da Ucrânia estavam caindo devido à interferência de sinal, falhando em atingir alvos, perdendo conexão com os operadores. Mas em 2025, algo mudou. A Ucrânia produziu drones que não usam sinal, e a partir desse momento, bilhões de dólares em investimento em guerra eletrônica se transformaram em pesos de papel. O que era possível no papel tornou-se impossível na prática. Terceiro, e talvez o mais devastador, colapso psicológico. Saber que uma máquina está te caçando cria um tipo de medo diferente de saber que um soldado está te caçando. Soldados russos sabem que o céu está sempre vigiando. Você entra em um bunker, o drone te encontra. Você se esconde sob árvores, a câmera térmica te vê. Você se move à noite, a visão noturna te segue. As aves de Magyar, a unidade de elite CSOA, o grupo Fênix Lazars da Guarda de Fronteira, a 95ª Brigada de Assalto Aéreo, todo soldado russo agora conhece esses nomes. Essas unidades se tornaram lendas, e lendas criam medo. Mensagens vazando da linha de frente refletem o mesmo terror, dor no pescoço de tanto olhar para cima, um reflexo de congelamento a cada zumbido, uma paranoia constante de estar sendo observado. Às vezes, a arma mais pesada da guerra não é uma bala, é o medo, e a Ucrânia está travando uma das campanhas de guerra psicológica mais eficazes da história. Mas a verdadeira questão é: Putin tem uma resposta para isso? A Rússia pode replicar essa tecnologia? Em teoria, sim. A Rússia tem pesquisa em inteligência artificial, linhas de produção de drones e engenheiros. Mas na prática, a situação é muito diferente porque o problema que a Rússia enfrenta não é unidimensional. É uma armadilha de 3 camadas. Primeira camada, a crise dos chips. Drones com inteligência artificial não funcionam sem microchips avançados. NVIDIA, Raspberry Pi, Orange Pi, todas essas tecnologias são fabricadas no Ocidente ou na Ásia, e as sanções cortaram essa cadeia de suprimentos. Atualmente, a Rússia só consegue acessar chips avançados por meio de contrabando em quantidades limitadas e a preços astronômicos. A Ucrânia, por outro lado, obtém os mesmos chips diretamente, legalmente e em quantidades ilimitadas. A linha de partida da corrida nem sequer é igual. Segunda camada, a lacuna de dados. Dissemos que o que torna a inteligência artificial poderosa não é o algoritmo, mas os dados que a alimentam. A Rússia está coletando seus próprios dados de campo de batalha, isso é verdade. Mas o que torna os dados da Ucrânia únicos é que estão sendo analisados segundo os padrões da OTAN, compartilhados com parceiros ocidentais e continuamente aprimorados. A Rússia não possui tal rede de parcerias. Terceira camada, e a mais crítica, tempo. A Ucrânia testa essas tecnologias no campo de batalha todos os dias, aprende com cada teste e reflete cada lição na produção da próxima geração em poucas semanas. A Rússia desenvolve no laboratório, mas não pode testar no campo porque os drones ucranianos controlam o campo. Assim, quando a Rússia encontrar uma solução, a Ucrânia já estará 2 gerações à frente. Os aliados podem ajudar? A China tem tecnologia de drones, mas Pequim até agora evitou a transferência completa de tecnologia para Moscou porque teme que as sanções ocidentais se espalhem para si mesma. A Coreia do Norte está enviando soldados, mas enviar soldados significa repetir exatamente o problema que a Ucrânia já resolveu. Enviar mais humanos significa enviar mais alvos para drones. E o Irã tem drones Shahed, mas eles não são movidos por inteligência artificial, são vulneráveis à guerra eletrônica e representam uma tecnologia que a Ucrânia já superou. Agora, os próprios drones do Irã não são suficientes nem na sua própria guerra, e a diferença em relação aos drones da Ucrânia cresce a cada mês. Então, as opções de Putin são ou vencer essa corrida tecnológica, o que ele está longe de conseguir agora, ou enviar mais pessoas, que é a própria estratégia falha. Uma terceira via não está à vista. Do ponto de vista da Ucrânia, o cenário parece muito diferente. O presidente Zelensky assinou acordos de armas com vários estados do Golfo, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Esses países não estão apenas comprando drones, estão comprando a doutrina que a Ucrânia desenvolveu na guerra. Eles querem aprender a combater drones, como construir uma defesa em camadas e como usar inteligência artificial no campo de batalha. Um país que implorava por armas há 2 anos está se transformando em um exportador de armas. E por trás dessa transformação está uma única fonte. Pode ser resumida em 2 palavras: dados de guerra.
De acordo com Fedorov, drones ucranianos realizaram 819.737 ataques verificados em 2025, cada um documentado por vídeo. O valor desses dados é extraordinário porque o que torna a inteligência artificial poderosa não é o algoritmo, são os dados que a alimentam. E nenhum país da OTAN possui um conjunto de dados dessa escala coletado em uma guerra real contra um inimigo real, sob condições reais ao longo de 2 anos e meio. Nenhuma simulação, nenhum exercício militar pode fornecer isso. E aqui, a verdadeira revolução emerge. Neste momento, ambos os lados estão conduzindo experimentos com tecnologia de enxame, grupos de drones que se comunicam entre si, selecionam alvos e lançam ataques coordenados. Com centenas de milhares de vantes no céu em qualquer mês, o próximo passo é conectar essas máquinas umas às outras. E isso pode ser possível com inteligência artificial. Neste momento, este é o santo graal desta guerra. A Ucrânia está à frente nesta corrida porque tem tanto a tecnologia quanto os dados, e mais importante, a capacidade de testar essa tecnologia em combate real todos os dias. O mundo está assistindo e o mundo está comprando. Putin enviou centenas de milhares de soldados. A Ucrânia construiu uma parede invisível na frente do campo de batalha. Atrás dessa parede, não há humanos, há máquinas, e essas máquinas estão ficando mais inteligentes, rápidas e letais a cada mês. A Rússia está tentando vencer esta guerra com poder humano. A Ucrânia está fazendo-os perder sem humanos. Em 2022, eles atacaram com veículos blindados. Eles foram destruídos, mas houve progresso. Em 2024, eles mudaram para motocicletas. Funcionou por um tempo. Em 2025, foram reduzidos a pequenos grupos de infiltração. Era uma questão de sorte. Em 2026, a grande maioria não conseguiu. Eles nem sequer conseguiram chegar à frente. Estamos testemunhando uma mudança fundamental na forma como as guerras são travadas. E o país que está escrevendo essa mudança é aquele que ninguém deu uma chance há 2 anos e meio. Então essa mudança afeta apenas a Rússia? Não. O quadro maior revela não apenas como os equilíbrios de poder no Oriente Médio estão mudando, mas também como a segurança energética global e as estruturas de aliança estão sendo reformuladas. Isso não é apenas um movimento tecnológico simples da Ucrânia contra o Irã, mas um movimento estratégico de xadrez que está abalando a arquitetura de segurança global. Primeiro, devemos nos concentrar na estratégia de diplomacia de troca que a Ucrânia estabeleceu por meio desta exportação de tecnologia. A Ucrânia não está apenas recebendo dinheiro em troca dos sistemas que vende para os países do Golfo. O objetivo principal de Kiev é proteger seu próprio espaço aéreo contra os mísseis hipersônicos e balísticos avançados da Rússia, como o Kh-40 e 7 Kinzhal ou Iskander. Os países do Golfo compraram grandes estoques de mísseis interceptores PAC-2 e PAC-3 dos Estados Unidos ao longo dos anos. Graças ao escudo de drones de baixo custo oferecido pela Ucrânia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não precisam mais gastar esses caros mísseis Patriot contra drones Shahed. Esses mísseis Patriot críticos, que de outra forma seriam desperdiçados e ficariam em estoques, estão sendo redirecionados para a frente ucraniana por meio de acordos trilaterais e arranjos de troca. Isso é uma obra-prima da diplomacia e um golpe devastador na superioridade aérea da Rússia. Em segundo lugar, devemos examinar o impacto macroeconômico dessa barreira tecnológica na economia global. O ataque às instalações de Abqaiq na Arábia Saudita fez os preços do petróleo dispararem para níveis históricos da noite para o dia, criando pressões inflacionárias em todo o mundo. A ameaça do Irã de cortar as artérias energéticas do Golfo pairava sobre a economia global como a espada de Damocles. A defesa e enxame fornecida pela Ucrânia quebrou essa espada ao proteger as instalações de gigantes como a Saudi Aramco. À medida que a infraestrutura de produção de energia do Golfo ganha imunidade contra drones iranianos, a estabilidade do fornecimento global de petróleo é mantida e o prêmio de risco nos preços do petróleo Brent está diminuindo. Nesse contexto, a Ucrânia serve como um escudo invisível, protegendo indiretamente não apenas as cadeias de abastecimento de energia do Oriente Médio, mas também da Europa e do mundo. Em conclusão, o próprio campo de batalha que criou a ameaça agora está exportando a solução absoluta para essa ameaça ao mundo. Durante a Guerra do Golfo de 1991, os mísseis Patriot dos Estados Unidos, implantados na região para combater os mísseis Scud de Saddam, consolidaram a hegemonia de Washington no Oriente Médio por 30 anos. Hoje, no entanto, os Scuds foram substituídos por drones Shahed e os Patriots por interceptores Sting da Ucrânia e P-1 Sun. A história está se repetindo, mas desta vez não é Washington estabelecendo hegemonia, mas Kiev.
com seu gênio tecnológico e a doutrina de olho por olho, dando um checkmate no Irã em seu próprio jogo. A inovação alcançou uma vitória absoluta sobre a força bruta. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos e análises detalhadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique atento com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.